E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns instantes atrás, São Paulo 3, Curitiba 1, jogo atrasado, né, do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo fez o dever de casa, né, gente? O São Paulo precisava ganhar, sequer ainda uma vaga na pré-Libertadores da América do ano que vem. Precisava fazer esse dever de casa, precisava ganhar esse jogo, precisava somar 3 pontos importantíssimos para daí, com 32 jogos, ficar a 1 ponto nesse momento do América Mineiro, que é o 8º colocado nesse instante na tabela de classificação. Olha só se o São Paulo não perdesse aquele jogo para o América Mineiro, né? Se o São Paulo conseguisse minimamente empatar aquele jogo, pelo menos estaria numa situação mais confortável, digamos assim, mas o São Paulo conseguiu perder aquele jogo no Morumbi para o América Mineiro. Mas é aquela coisa, né, gente? Para muito torcedor, e eu me incluo nessa, ainda está muito difícil de virar a página em termos daquele vexame, daquela vergonha, daquela aberração que foi aquele jogo fatídico em Córdoba contra o Independente Del Valle. Aquilo realmente vai ficar marcado por muito tempo para o torcedor são paulino. E fica muito complicado hoje, né, você exigir alguma coisa do torcedor, né? Tivemos ainda 15 mil guerreiros lá no estádio do Morumbi acompanhando o jogo, porque olha, eu vou te falar, depois de tudo que o São Paulo fez a gente passar esse ano e nos últimos 10 anos, né, porque não é de agora isso, né? São Paulo, o torcedor vem carregando o São Paulo nas costas faz 10 anos. Pelo menos, né? E aí fica muito complicado, chega uma hora que o torcedor tá cansado, né, gente? Eu tô esgotado, mentalmente falando até, de acompanhar o São Paulo Futebol Clube. Então, fica muito difícil mesmo você esperar alguma outra coisa do torcedor. Repito, o torcedor ainda é muito guerreiro de estar lá, né? Mas é aquilo, né, gente? Enquanto, como diria o outro, enquanto tem bambu tem flecha, a gente vai acreditar até o fim, apesar que esse time não é nada confiável e ele vem demonstrando não ser confiável. Apesar que hoje fez um bom jogo, né? O São Paulo precisava ganhar, a equipe do Curitiba é uma equipe fraca tecnicamente, não é à toa que está brigando para não ser rebaixada, não ganha, sei lá, quantos jogos fora de casa. Parece que há 7 meses que não vence uma partida fora de casa. O São Paulo tinha que aproveitar e fez o dever de casa, aproveitou, né? O Rogério ainda mexeu na equipe no segundo tempo. Os jogadores que ele colocou dentro de campo, o time sentiu, deu uma queda, por isso que até saiu o gol do Curitiba. O time deu uma baixada de guarda, é bem verdade, depois de 3-0, mas o São Paulo, de certa forma, joga bem, né? Faz o dever de casa, ganha os 3 pontos e joga bem, né? O Rogério Ceni, o São Paulo com muitos problemas para a escalação. O Rogério Ceni praticamente não tinha zagueiro para colocar em campo, né? Diego Costa ainda se recuperando de lesão, a Arboleda fora já há muito tempo, Ferrarese suspenso, Beraldo suspenso, ambos foram expulsos no último jogo contra o Palmeiras. Então, cara, você não tinha zagueiro. E aí o Rogério Ceni, no meu modo de ver, acertadamente colocou uma linha de 3, apesar de não ter tanto zagueiro, ele colocou uma linha de 3 zagueiros que eu acho que foi o melhor para o São Paulo, né? Esse esquema deveria ser assim, um esquema já tipo definido, pré-definido, independente de quem seja o treinador, porque para mim São Paulo está acostumado historicamente a jogar com esse esquema e eu acho que o São Paulo joga muito bem com 3 zagueiros, liberando os alas, tendo o meio campo mais criativo e conseguindo ser até mais ofensivo, apesar de 3 zagueiros, né? Então ele entrou com o Felipe Alves, Rafinha como esse primeiro zagueiro pelo lado direito, Luizão na sobra, e foi bem mais uma vez o Luizão. Tomara que esse cara consiga renovar o seu contrato, tá difícil, a diretoria tá tentando, ele já disse não para alguns clubes aí que se aproximaram dele. Tomara que a gente tenha um desfecho positivo aí em relação ao Luizão, porque esse cara é um cara muito importante. Eu acho que ele vai dar um ótimo zagueiro e o São Paulo tem que aproveitar isso. Então o Luizão como sobra, né? E já que o Miranda também está fora, o Miranda por lesão, então o Luizão ficou no lugar dele. E do lado esquerdo da zaga, Léo Pelé, que acabou voltando aí depois da suspensão.
Aí os alas, Moreira, que eu gosto muito do futebol do Moreira. Eu acho que é um jogador interessantíssimo. Entendo que o Moreira, do meio para frente, ele vai melhor, claro, mas ele tem pulmão, né? Ele ajuda também a recompor, ele ajuda na marcação. Gosto muito do futebol do Moreira, acho ele habilidoso, é um jogador técnico, apesar da pouca idade, é um jogador técnico. Achei super interessante o jogo dele, gostei da escalação dele, não tinha também como não ser, né, ele, porque Igor Vinícius também estava machucado por uma pubalgia e o Rafinha já estava jogando como zagueiro pelo lado direito, então não daria para improvisar ninguém, né? Fiquei com receio do Rogério Ceni improvisar de repente o Marcos Guilherme ali, pelo amor de Deus, mas ele entrou com o Moreira e jogou bem o Moreira. Do lado esquerdo, o Reinaldo de sempre, né, gente? Do meio para frente até faz algumas jogadas interessantes, do meio para trás uma catástrofe, né? Mas enfim, no meio campo, Pablo Maia para mim uma baita partida, seguro na marcação, ajudando na saída de bola, fazendo o time girar, contribuindo, né, para esse toque de bola um pouco mais rápido. O Pablo Maia vem se solidificando na posição, tô gostando muito das atuações do Pablo Maia, que tá jogando meio que na emergência, né? Tá jogando meio que na pressão, já que Colorado, o Rogério Ceni não gosta muito, às vezes que ele entrou, não entrou bem, o Gabriel Neves está machucado, o Luan voltando, né, sempre voltando e precisando readquirir a forma física, então Pablo Maia vem dando muita conta do recado e vem sendo um jogador muito importante para esse meio campo do São Paulo. Não é à toa que quando ele sai no segundo tempo, São Paulo tem uma queda, né? O meio campo do São Paulo fica um pouco mais vulnerável depois da saída do Pablo Maia. Ao lado dele, Rodrigo Nestor, Patrick, Luciano e Caleri. Luciano fez uma partida esplendorosa, né, gente? Apesar da burrice do cartão amarelo que deixa ele fora do próximo jogo contra o Juventude em Caxias do Sul no final de semana, o Rogério Ceni ficou pistola por causa disso e com razão, né? É impressionante a burrice do jogador. O São Paulo com o jogo resolvido, ele vai tentar peitar um outro jogador, sabe? Para tentar se mostrar para a torcida, aquela coisa toda que o Luciano não melhora nesse ponto de vista, mas enfim, apesar disso ele fez um grande jogo, ao lado do Caleri, claro, né? Caleri fez os 2 gols do São Paulo, o primeiro no chute do Nestor ele desvia, a bola entra, relembrando aqueles momentos que a bola batia no Caleri e entrava, ele vem readquirindo nessa boa fase o Caleri. O segundo, um golaço no cruzamento do Patrick, né, na medida de cabeça. E o Luciano para coroar a excelente partida do Luciano, repito, apesar dessa burrada dele no final do jogo, tomando cartão amarelo, faz o terceiro gol. E o São Paulo teve inúmeras outras chances, né, gente? São Paulo teve pelo menos mais umas 5, 6, 7 oportunidades claríssimas de fazer gol e o São Paulo acaba sempre tendo esse problema. Tudo bem, um desconto hoje porque o São Paulo conseguiu um placar de 3-0, e aí depois das mudanças do Rogério o time deu uma queda, o time tirou o pé, o Coritiba acabou fazendo gol, mas o São Paulo precisa melhorar isso, né? As chances que cria, Rodrigo Nestor cara a cara, o próprio Caleri teve outra oportunidade muito clara, Luciano também teve oportunidade, então o São Paulo precisa concluir melhor a gol, né? Para não ter, de repente, que precisar desses gols e numa desandada ali da equipe, tomar um gol bobo e complicar o jogo, né? Então fica esse alerta, mas a gente está vivo, essa é a realidade, gente. Apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar da vergonha, do vexame, daquela coisa horrorosa que a gente teve em Córdoba, São Paulo ainda está vivo, ainda depende de si, digamos assim, porque ele vai ter um confronto direto com o Atlético Mineiro. Então os próximos jogos são extremamente importantes. Passava pelo jogo de hoje, São Paulo precisava ganhar e ganhou. Agora, contra o Juventude, precisa vencer. O Juventude é o último, praticamente já rebaixado, virtual rebaixado, praticamente, para mim, já está rebaixado. Então o São Paulo tem que aproveitar essa chance, tem que vencer o Juventude fora de casa, lá em Caxias do Sul. Aí depois recebe em casa o Atlético Goianiense, tem que fazer o dever de casa que nem fez hoje. E aí recebe, se eu não me engano, recebe também no Morumbi o Atlético Mineiro. Ou seja, é para vencer, é o jogo final, digamos assim, é a grande final para o São Paulo mais uma vez. É que quando você fala uma grande final para o São Paulo, para esse elenco, esses caras pipocam, esses caras amarelam, né? Esses caras sentem a pressão e sucumbem.
Tomara que isso não aconteça. Mas o São Paulo tem a situação nas mãos, depende dele. Esse é o grande problema, depende do São Paulo. Se dependesse talvez de outro somente, é difícil, mas você pode contar com o imponderável. Agora, depender só desse São Paulo, isso fica complicado também, né? Porque eu particularmente não confio nesse time, eu não consigo ter segurança nesse time. É por tudo que eles demonstraram durante essa temporada. Mas o fato depende somente do São Paulo. Vamos torcer, cabe a nós torcermos e, enfim, e aguardarmos para ver se a gente consegue essa vaga de pré-Libertadores. Alguns acham que é burrice. Se conseguir uma vaga para pré-Libertadores, São Paulo pode tomar uma chapuletada já no começo do ano e abalar todo o elenco psicológico de pernilongo que tem esse elenco. Mas, enfim, pelo menos em termos financeiros pode ser interessante. Então poderia vir mais reforços por conta de disputa da pré-Libertadores. Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar para ver o que acontece, tá bom? A gente se vê amanhã trazendo mais notícias, informações, desdobramentos e a preparação do São Paulo para o jogo do final de semana contra o Juventude, tá bom? Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço, vamos São Paulo!